Sequência então aqui as aulas de geometria analítica. Agora nós vamos avaliar a posição relativa de duas retas. Quer dizer o seguinte: se eu tenho uma reta aqui, que eu vou chamar de S, tem a equação geral A1x mais B1y mais C1 igual a zero. E tem uma outra reta que eu vou chamar de R, que é A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Então, tenho duas retas aqui, dada a equação geral dessas retas aqui. Eu quero avaliar se elas são paralelas ou concorrentes. Tá? Isso é a posição relativa das retas. A gente sabe que o coeficiente angular da reta vai ser, para a reta 1, M1, que é igual a menos A1 sobre B1. Para a reta 2, M2, que é igual a menos A2 sobre B2. Então, olhando para o plano cartesiano aqui, nós vamos ter o seguinte. Primeira situação, se M1 é igual a M2, ou, em outras palavras, menos A1 sobre B1 é igual a menos A2 sobre B2. Se isso acontecer, ele tem o mesmo coeficiente angular. Então, como fica isso aqui? Desenhando aqui a reta R e a reta S, teríamos duas retas dessa forma aqui. O ângulo de inclinação das retas são iguais. Aqui é alfa, aqui também é alfa. Ok? Essa é a reta S, essa é a reta R. Então, se elas têm coeficientes angulares iguais, então elas são retas paralelas. Ok? Então, se M1 igual a M2, as retas são paralelas. Ok? Então, vamos guardar isso aqui. Agora tem outra situação, né? Se o M1 é diferente do M2. Vamos lá. Agora, se a situação é essa, se M1 é diferente de M2, as retas vão ficar, então, da seguinte maneira. Eu tenho a reta S e eu vou ter a reta R dessa forma. Tá? Então, elas são retas concorrentes. Então, em algum momento, elas vão se cruzar. Então, aqui vai estar o ponto de intersecção dessas duas retas. Ok? Então, essa é a primeira informação que a gente vai ter que guardar. Se M1 é diferente de M2, as retas são concorrentes. Tá? Concorrente significa que elas se cruzam em algum ponto. Aí, dentro desse caso das retas concorrentes, tem um caso particular, que é, além de elas se cruzarem, elas são perpendiculares. Tá? Então, esse caso aqui, tem o plano cartesiano, tá aí, a reta R e a reta S. Né? E aqui, ó, o ângulo entre elas é 90 graus. O ângulo sendo 90 graus, aí nós vamos ter, então, que as retas são perpendiculares. Quando as retas são perpendiculares, nós vamos ter a seguinte situação. M1 vezes M2 é igual a menos 1. Então, aqui as retas são perpendiculares e os coeficientes angulares, a multiplicação deles vai dar menos 1. Ok? Isso indica que o ângulo entre elas é 90 graus. Esse raciocínio vai ser muito importante, saber isso aqui. Nós vamos usar isso depois em outros tipos de exercício. Ok? Então, lembra sempre disso. Quando duas retas são perpendiculares, a multiplicação dos coeficientes angulares dá menos 1. Ok? Então, vamos lá. E se não fosse 90 graus? Se fosse outro ângulo? Como que a gente faria? Então, aqui nós vamos estudar o caso que tem duas retas se cruzando. Eu não sei o ângulo entre elas. Eu quero descobrir, né? Então, vamos calcular esse ângulo aqui. Ok? Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Então, nesse caso, a gente não pode afirmar que ela é 90 graus. Pode ser que dê 90 graus, mas a gente não pode afirmar. A gente quer calcular quanto que é esse ângulo. Então, dizendo que a reta azul é a reta S e que a reta vermelha é a reta R, logo, a reta azul tem coeficiente angular MS e a reta vermelha tem um coeficiente angular MR. Esses valores MR e MS
Vamos determinar o ângulo entre as retas. Pela fórmula tangente do ângulo θ é igual o módulo de ms menos mr dividido por 1 mais ms vezes mr. Esse é o método de calcular o ângulo entre duas retas. Aí, se esse valor der 90 graus, é porque elas são perpendiculares, mas não é necessariamente perpendicular aqui, é um ângulo qualquer. Então, aí nós estamos vendo a posição relativa entre duas retas, vimos como avaliar se ela é paralela ou concorrente. Paralela somente quando os coeficientes angulares são iguais, ok? Vamos voltar lá. Esse caso aqui, ok? Existe até um símbolo para escrever aqui, que seria, as retas são paralelas, a gente pode escrever assim, R, duas barrinhas paralelas, S. Esse símbolo aqui significa que as retas são paralelas. E quando elas são perpendiculares também existe um símbolo. Vamos ver no caso perpendicular aqui. No caso perpendicular, eu posso escrever aqui R, S. Esse símbolo desse T invertido aqui significa que as retas são perpendiculares. Ok? Ou seja, elas têm um ângulo de 90 graus entre elas. Então vamos voltar lá onde estávamos. Estávamos aqui falando do ângulo entre duas retas, né? Então, resumindo, a gente teve: se os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas. Se não são, elas são concorrentes. E se elas são concorrentes, ela tem ângulo entre elas. E eu posso calcular o ângulo com essa fórmula aqui dessa tangente. E pode ser que ela seja 90 graus. E aí, se ela for 90 graus, elas são perpendiculares. Aí vale aquela relação que a multiplicação dos coeficientes angulares dá menos 1. Vamos ver alguns exercícios de posição relativa de reta, para a gente praticar um pouco essas fórmulas, esses conceitos que foram vistos até agora. Então vamos fazer aqui esse caso, né? Que é o seguinte: verifique se as retas S, 2x mais y menos 1 igual a 0, e R, x menos y mais 3 igual a 0, são paralelas. Ok. Para verificar se as retas são paralelas, eu tenho que verificar se os coeficientes angulares elas são iguais. Então vamos calcular os coeficientes angulares. Então, a reta S, nós vamos chamar aqui coeficiente angular ms, que é igual a menos A sobre B. Ok? Lembrando que essa equação do tipo AX mais BY mais C igual a 0 é uma equação geral da reta. Então, a gente consegue calcular aqui o ms, considerando o número que multiplica x é A e o número que multiplica y é B. Então, ms vai ficar, então A vale 2, então menos 2 sobre, e B vale 1 sobre 1. Então, ms é igual a menos 2. Vamos fazer o mesmo raciocínio e calcular o mr. mr vai ser igual, A vale 1 aqui, então menos 1 dividido por, o B vale menos 1 aqui, né? Então, menos 1. Então, mr vai ser igual a 1. Então, a gente pode concluir como ms é diferente de mr, podemos afirmar que as retas são concorrentes. Ok? Lembrando então que eu mostrei lá que as retas são paralelas se os coeficientes angulares são iguais. Nesse caso são diferentes, logo elas não são paralelas, são concorrentes. Vamos para o próximo exercício.
Sabe-se que as retas S, x menos y igual a zero, e R, 2x mais by mais 1, são paralelas. Então, podemos afirmar que B vale... Bom, ele já afirma aqui que as retas são paralelas. Ok? Então, se elas são paralelas, necessariamente os coeficientes angulares são iguais. Então, quero calcular o valor de B, que está aqui. É um valor desconhecido aqui na equação da reta R. E tem aqui as alternativas para o valor de B. A gente sabe que o coeficiente angular é igual a menos A sobre B. Tá? E se eles são iguais, eu vou ter para a reta R o coeficiente angular ms, que tem que ser igual a mr da reta R. Então, daqui, a gente pode escrever que para a reta S fica menos A, que é 1, está aqui, sobre B, que é menos 1. É igual para a reta R, menos A, que está aqui, é 2, dividido por B, que é desconhecido. Agora eu resolvo isso aqui e encontro o valor de B. Do lado esquerdo aqui, ó, menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Isso é igual a menos 2 sobre B. Passo B para cá multiplicando, B vezes 1 dá B, que é igual a menos 2. Logo, B é igual a menos 2. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. B é igual a menos 2. Ok? Então, exercício simplesinho aqui. Afirmou que as retas são paralelas. Nós calculamos aqui o valor de B da reta R. Vamos ver mais um caso aqui. Então, nesse caso aqui está perguntando qual a tangente do ângulo formado pelas retas S, x menos y mais 3 igual a 0 e R, menos 2x mais 2y mais 2 igual a 0. Então, lembrando que a tangente do ângulo entre duas retas vai ser igual ao módulo de ms menos mr dividido por 1 mais ms vezes mr. Vamos calcular então os coeficientes angulares aqui das retas. ms vai ficar, lembrando que é menos a sobre b. O a vale 1, então fica menos 1 sobre b, que é menos 1. Então, menos 1. Logo, o ms é igual a 1. O mr vai ficar menos a, e o a vale menos 2. Então, menos 2. Dividido por b. B igual a 2. Então, dividido por 2. Então, mr vai ficar menos com menos mais, então fica 2. Então, fica 1. Ok? Menos com menos mais, aí 2 dividido por 2 dá 1. Agora a gente joga na fórmula aqui. Então, a tangente de θ vai dar o módulo de ms menos mr dividido por 1 mais mr vezes ms. Então, a tangente vai ficar módulo de 1 menos 1, que é 0, dividido por 1 mais 1, que é 2. Tangente de θ vai dar, então, portanto, tangente de θ é igual a 0, tá? Módulo de 0 a 0. Agora, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que mr é igual a ms, logo as retas são paralelas. Isso indica que, se as retas são paralelas, o ângulo entre elas é igual a 0. Ok? Guarda essa informação aí, porque lá no desenho não vimos essa informação. A gente viu apenas que os coeficientes angulares são iguais. Mas a gente pode dizer também que, se duas retas são paralelas, os ângulos entre elas vai dar 0. Ok? Vamos para o próximo. Aqui ele diz que a reta S, 2x menos 3y mais 1 igual a 0, é perpendicular à reta R, que tem a equação ax menos y igual a 0. Determine o valor de A. Bom, ele já falou que é perpendicular, então S é perpendicular a R. Isso indica que ms vezes mr tem que dar menos 1. É a condição de perpendicularidade. Então, o ms eu consigo calcular, que é menos 2, que é o A, está aqui,
dividido por B. Está aqui é menos 3. Então, MS vai ficar igual a 2 sobre 3. Menos com menos vai dar mais. E o MR é menos A, que eu não sei, sobre B. O B é menos 1. Então, menos 1. Então, MR é igual a A. Agora, usando essa equação aqui, ó, a gente vai ter MS vezes MR igual a menos 1. Logo, A é igual. Passo 3 multiplicando, menos 3. E o 2 dividindo, 2. A igual a menos 3 sobre 2. Ok? Resolvido então aí o problema de retas perpendiculares. Então, mostrei aqui a questão da posição relativa de duas retas. O caso sendo paralela, sendo concorrentes, e quando são concorrentes podem ser perpendiculares. E fiz alguns exemplos. Agora nós vamos ver como calcular a distância do ponto até a reta. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos uma reta, que está aqui, e eu conheço a equação geral dessa reta. Então, vamos dizer que nós temos aqui a equação AX, BY mais C igual a zero. Que é a equação dessa reta. Aí eu tenho um ponto em qualquer posição aqui do plano cartesiano que não pertence a essa reta. Esse ponto aqui, por exemplo. E aí eu vou calcular a distância desse ponto até a reta. Primeiro ponto importante aqui. A distância, quando eu falo distância, é a menor possível. Ok? Então poderia ser isso, vários tipos de distâncias aqui. Mas quando eu falo distância, eu estou falando apenas da menor. Então, a menor distância vai ocorrer na direção perpendicular. Então, dessa forma. Esse segmento de reta verde vai ter a distância do ponto, vamos chamar o ponto de P, de P até R. Tá? E esse ponto ele tem coordenadas, né? Vamos chamar as coordenadas dele de x0 e y0. São as coordenadas do ponto P. Então, conhecendo a equação geral da reta e as coordenadas de um ponto, como calcular a distância da reta até esse ponto, ou do ponto até a reta? Bom, é possível provar que a distância do ponto até a reta é igual ao módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Essa é a fórmula para calcular a distância do ponto à reta. Então, a gente vai conhecer os valores de A, B e C, vai conhecer os valores de x0 e y0. Então, a gente substitui nessa fórmula aqui para calcular a distância do ponto até a reta. Claro que tem como demonstrar essa fórmula aqui, porém a demonstração é longa, e aí eu vou preferir apenas informar qual que é a fórmula aqui, ok? Então, vamos usar essa informação aqui para calcular a distância do ponto até a reta. Então, vou fazer uns exercícios para aplicar essa fórmula, para a gente praticar e memorizar bem essa fórmula aqui. Nesse caso, tem que decorar mesmo, ou você pode fazer um raciocínio que depois nós vamos ver. Caso você não consiga decorar essa fórmula aqui, tem como fazer também. Então, vamos fazer um exercício aqui. E eu vou mostrar para vocês que é possível fazer o exercício mesmo sem decorar essa fórmula aqui, ok? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Determine a distância do ponto P, que tem coordenadas 0 e 3, até a reta, que tem a equação geral x mais 3y mais 1 igual a 0. Bom, usando a equação de distância, a gente vai ter que distância de P até R é igual ao módulo de AX0 mais B y0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? As informações aqui são x0 é igual a 0, y0 é igual a 3, A é igual a 1, B igual a 3 e C igual a 1. Tá? Essas informações são as coordenadas do ponto, que estão aqui. E essas informações são
da equação da reta, que está aqui. Ok? Então, substituindo os valores aqui, distância do ponto até a reta vai ficar o módulo de A, que é 1, bx0, que é 0, mais b, que é 3, vezes y0, que é 3, mais c, que é igual a 1, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado, então a vale 1 ao quadrado, mais b ao quadrado, b vale 3 ao quadrado, então fica assim. Continuando esse cálculo aqui, distância do ponto até a reta vai ficar o módulo de 1 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9, mais 1, dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado, 1, mais 3 ao quadrado, 9. Então, a distância do ponto até a reta vai ficar 10 dividido pela raiz de 10. Ok? Como deu positivo, eu não preciso pensar aqui em inverter, né? Lembrando que o módulo você inverte números positivos para positivo e quando é negativo fica positivo também. Então, todo número que está dentro de um módulo ele fica positivo. Então, aqui deu 10 sobre raiz de 10. Agora vamos ver o que eu falei para vocês. Eu não decorei essa fórmula, eu não lembro dessa fórmula. O que eu poderia fazer para calcular a distância do ponto até a reta sem usar essa fórmula? Eu podia usar o seguinte raciocínio. Lembra então que o resultado deu 10 sobre raiz de 10. Vamos guardar esse valor aqui. Então vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar e desenhar aqui o plano cartesiano. Vou desenhar uma reta. Desenhar um ponto externo à reta aqui, que não pertence à reta. E vamos fazer o seguinte raciocínio. Então, eu devo conhecer as coordenadas do ponto e a equação da reta, que estão aqui no exercício. Coordenada do ponto, equação da reta. Ok? Aí você pode seguir o seguinte raciocínio para achar a distância do ponto até a reta. Bom, necessariamente, a distância tem que ser na direção perpendicular. Então, nós vamos ter que ter isso aqui. E o ponto é o ponto P. Então, primeiro passo. Então, vamos considerar que existe uma reta perpendicular a essa reta que foi dada. E essa reta perpendicular passa pelo ponto P. Então, ela vai estar assim. Ok? Essa é a primeira consideração. Por quê? Porque agora eu consigo calcular o coeficiente angular dessa reta. Se a reta que foi dada eu chamo de S, e a reta perpendicular eu chamo de R, podemos raciocinar da seguinte forma. Se elas são perpendiculares, MS vezes MR é igual a menos 1. O MS eu consigo calcular. S é igual a menos A, o A está aqui, vale 1, sobre o B que está aqui, que é 3. Então, o MS dá menos 1/3. Agora, calculando o MR, então, MS menos 1/3 vezes MR é igual a menos 1. Então, eu posso passar esse 3 para lá multiplicando. Fica menos MR é igual a menos 3. Multiplicando tudo por menos 1, MR igual a 3. Ok? Então, encontrei o coeficiente angular da reta perpendicular à reta que foi dada e que passa pelo ponto P. Ok? Agora, o fato dela passar pelo ponto P nos dá a condição de gerar uma equação para essa reta. Então, vamos para o segundo passo. Então, é isso. Vamos escrever aqui a equação da reta perpendicular à reta dada e que passa pelo ponto P. Nós vimos que a equação fundamental da reta a gente consegue escrever tendo apenas as informações que são o coeficiente angular e o ponto. Nós temos o coeficiente angular, que é MR, igual a 3, e temos o ponto P, que tem coordenadas 0 e 3. Está lá no exercício, lá em cima. 0 e 3. A equação fundamental é y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Y menos y do ponto, que é 3, é igual a m, que é o mr, 3, que multiplica x menos x do ponto, que é 0. Mas essa é a equação fundamental
da reta que é perpendicular à reta que foi dada e que passa pelo ponto P. Agora que eu tenho a equação fundamental, eu vou fazer o seguinte, vamos voltar lá no desenho. Nós vimos aqui, ó, que existe um ponto de intersecção aqui, entre a reta que foi dada e a reta perpendicular a essa reta que foi dada que passa pelo ponto P. Então, vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto T, ok? É o ponto de intersecção. Se eu descobrir qual que são as coordenadas do ponto T, eu posso depois calcular, então, a distância de P até T, que vai ser igual à distância do ponto até a reta. Ok? Porque o ponto T pertence à reta que foi dada. Então, como a gente descobre as coordenadas do ponto T? Terceiro passo. Calcular o ponto de intersecção entre as retas. Então, tá aí. Terceiro passo. Calcular o ponto de intersecção entre a reta dada e a reta que passa pelo ponto P e é perpendicular a essa reta. Como a gente faz isso? A gente isola y das duas retas e iguala. Por quê? Por que eu vou igualar? Porque se eu vier aqui, ó, no ponto T, existe umas coordenadas aqui, xt, ok? Existe uma coordenada aqui, yt. E essas coordenadas valem para as duas retas, né? O y da reta perpendicular, né, da reta R, é igual ao y da reta S nesse ponto. Da mesma forma, o x da reta R é igual ao x da reta S nesse ponto de intersecção. Então, a gente pode igualar as duas equações isolando o y, e aí nós vamos conseguir determinar x. Determinando x, a gente determina y. Vamos ver. Bom, a equação da reta S é x mais 3y mais 1 igual a 0. Então, S e da reta R está dada aqui em cima, que é y menos 3 igual a 3x. Vou colocar apenas 3x porque x menos 0 dá x. Vamos agora isolar o y. Isolando o y aqui, fica 3y é igual. O x fica negativo do lado direito e 1 fica negativo do lado esquerdo. E aqui, na equação da reta R, y é igual, já tem 3x do lado direito, passa esse 3 para o lado direito, fica mais 3, ok? Esse 3 foi para lá. Aí, dessa reta S, eu ainda tenho que dividir tudo por 3. Y é igual a menos x menos 1, e passa esse 3 aqui, ó, dividindo. Então, isolei y. Esse é o ys, esse é o yr. Então, igualando ys igual a yr, nós vamos ter menos x menos 1 sobre 3 tem que ser igual a 3x mais 3. Então, nós vamos ficar, passa esse 3 para lá multiplicando, fica menos x menos 1 é igual a 3, que multiplica 3x mais 3. Portanto, menos x menos 1 é igual a 3 vezes 3, 9. Então, dá 9x. E 3 vezes 3, 9, mais 9. Mantendo o x do lado esquerdo, vai ficar menos x. Esse 9x vem para cá, menos 9x. É igual os números para o outro lado. Então, fica 9 e passa esse 1 para o outro lado, então fica mais 1. Portanto, o menos x menos 9x dá menos 10x, é igual a 9 mais 1 que dá 10. Multiplicando tudo por menos 1, 10x é igual a menos 10. Portanto, x é igual a menos 10 dividido por 10. X é igual a menos 1. Então, cuidado que lá em cima no desenho não vai dar menos 1, está dando positivo xt. Porém, aquele desenho é apenas uma representação do problema. Não é a reta real que está desenhada lá e não é o ponto P real que está desenhado lá. Tá? Cuidado com isso. Ok, agora que eu tenho o x, esse é o xt. Agora vamos calcular o yt. Para calcular o yt, tem que pegar o xt e substituir ou na reta R ou na reta S. Vamos lá. Usando a reta R, a gente tem que a reta R, a equação dela é y menos 3
é igual a 3x. Então, substituindo o x aqui, y menos 3 é igual a 3 vezes menos 1. Portanto, o y é igual a 3 menos 1 dá 3. Ok? E esse 3 passa para o outro lado, fica positivo, igual a mais 3. Portanto, as retas se cruzam no ponto em que y é igual a 0. Então, aqui está determinadas as coordenadas do ponto T. X, y. Portanto, o ponto T tem coordenadas menos 1 e 0. Agora que eu sei as coordenadas do ponto T, eu vou calcular a distância de P até P. Distância de P até T é igual a raiz quadrada xp menos xt ao quadrado mais yp menos yt ao quadrado. Então, a distância de P até T é igual a raiz quadrada de xp é 0 menos xt, que está aqui, menos 1. Então, é menos 1, isso ao quadrado, mais yp é 3 menos yt é 0 ao quadrado. Portanto, a distância do ponto P até o ponto T é igual a raiz quadrada de 0 vai dar 0, né? Aí, menos com menos dá mais, então fica 1. 1 ao quadrado, 1. Mais 3 menos 0 dá 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, eu botei aqui que a distância do ponto P até o ponto T é igual a raiz quadrada de 1 mais 9, que é 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 10. Ok? Então, deu raiz de 10. Agora, vamos lembrar que quando a gente calculou pela fórmula, deu 10 sobre a raiz de 10. Não é isso? Então, lembrando disso, a gente tinha aqui distância do ponto P até a reta, dado 10 sobre raiz de 10. Ok? Só que se eu pegar isso aqui, ó, e racionalizar, ou seja, se eu multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 10, fica assim. Distância de P até R é igual a 10 vezes raiz de 10, dividido por raiz de 10 vezes raiz de 10. Aí a raiz de 10 vezes raiz de 10 está embaixo da raiz de 100. Então vai ficar raiz de 10 em cima, raiz de 100 embaixo. Porém, a raiz de 100 vale 10. Então, vai ficar 10 vezes raiz de 10 dividido por 10. Logo, a distância do ponto até a reta, que eu tinha feito pela fórmula, vai dar o seguinte: esse 10 dá 1, a divisão da raiz de 10. Ok? Então, deu exatamente o mesmo valor que deu aqui, seguindo aqueles passos. Então, qual que é a vantagem? Se você decorar a fórmula, você chega no mesmo resultado com poucos passos. Porém, se você não decorar, se você entender o raciocínio dos passos 1, 2 e 3, você chega no mesmo resultado. Ok? Então, vou repassar aqui os passos 1, 2 e 3. Passo 1, considerar que existe uma reta perpendicular à reta dada e que passa pelo ponto P. Sendo assim, a gente descobre o coeficiente angular dessa reta que foi dada. Passo 2, escrever a equação dessa reta perpendicular à reta que foi dada. Então, a gente usou a equação fundamental, porque a gente tinha a coordenada do ponto, que é o ponto P, e o coeficiente angular dessa reta perpendicular. Escrevemos a equação. Passo 3, calcular o ponto de intersecção entre as duas retas. Então, a gente isola y, iguala, já na equação de primeiro grau, determina x, depois de determinar x, substituindo qualquer uma das equações, ou da perpendicular ou da reta dada, e acha y. E a gente tem a coordenadas de um segundo ponto, que é o ponto T, que nesse caso deu coordenadas menos 1 e 0. E calcula a distância do ponto P, que foi dado, ao ponto T, que foi calculado. E vai dar exatamente o mesmo valor que vai dar se eu aplicar a fórmula da distância do ponto à reta. Ok? Na verdade, esse raciocínio dos passos 1, 2 e 3 aqui, ele é usado para você demonstrar aquela fórmula, ok? Se você pegar os valores genéricos A, B e C da equação geral e x0, y0
das coordenadas do ponto e fizer os raciocínios dos passos 1, 2 e 3 com as equações, com as letras e não com números, você vai chegar naquele raciocínio lá, ok? Então é isso aí. Se você usar a fórmula ou se usar esse raciocínio, vai chegar no mesmo resultado. Então é isso aí. Por hoje é só, a aula acaba aqui e vejo vocês na próxima aula. Quem curtiu o vídeo dá um like aí e quem não está inscrito ainda, se inscreva no canal, que é importante para a gente aí continuar o trabalho. Um abraço a todos.